A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o diácono poeta Ruberval Messias CZS. Estou aqui para convidar você para acessar o YouTube, dar um like lá e compartilhar. Tem louvor, adoração e ministração da palavra. Eu vou ler hoje a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 30. Elia e os profetas de Baal. Aqui você vai saber como é que o homem de Deus trabalha, tá? Ele confia em Deus, ele não fica duvidando. Então disse Eli ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. São muito, né? Desce-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-vos primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meta fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que tente alguma viagem. Porventura dorme e desperta? E eles clamavam em grande voz, e se retenhavam com faca e com lâncetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vou continuar lendo, eu disse que era até o 30, mas vou continuar lendo. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: encheis de água 4 cântaros e derramais sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazeis segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjare, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, ouça bem, de Isaque, de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu-se as águas que estavam no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Gizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do camelo, e se inclinou por terra,
e meteu seu rosto entre o seu joelho, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: toma lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparei o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elia, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Vocês ouviram o que eu falei no começo? Como é que é um profeta, um servo de Deus? Ele crê em Deus, ele não duvida. Se fosse uma pessoa que fosse aqui contra os profetas de Baal, ia duvidando: será, meu Deus, cara? Será que vai dar? Será que não vai? Se será, se pergunta assim, é porque você não acredita em Deus. Aquele que acredita em Deus, ele vai com fé. Meu Deus, tenho fé em Jesus Cristo que eu consegui aquilo, isso. Seja o que for, peça com fé que Deus vai lhe dar. Essa foi a palavra de Deus hoje no livro de 1 Reis, capítulo 22 ao 46. Pegue sempre sua Bíblia, independente do lugar que você estiver. Se eu estiver numa prisão, pegue, comece a ler. Que esse daqui é o manual, ou como muitos dizem, o passaporte para o céu. Nós temos que ler, reler e colocar em prática. Essa é a palavra de Deus para hoje, e que o amor de Jesus Cristo quebrante os corações oprimidos, em nome de Jesus.